você, Débora, que a gente está muito honrado de recebê-la. Eu vou apresentar a professora Débora Carvalho Malta. Ela é uma professora titular e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG, bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, e é pesquisadora da FAPEMIG. Ela tem um pós-doutorado pela Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Avaliação da Saúde. Um doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, de Juiz de Fora, com residência médica em Psiquiatria e Medicina Social. Ela trabalhou como coordenadora geral e diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde no Ministério da Saúde por 12 anos, e coordenou pelo Ministério da Saúde também vários inquéritos nacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, a vigilância de fatores de riscos por inquéritos telefônicos entre 2006 e 2015. A Pesquisa Nacional de Saúde, são as várias temporalidades, vigilância de acidentes e vivências, coordenou o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil entre 2011 e 2022. Ela compõe o Comitê Científico do Global Burden of Disease em Seattle, nos Estados Unidos, desde 2016, coordena o grupo de pesquisa da GBB Brasil desde 2018 e o Observatório de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, é membro da WHO Strategic and Technological Advisory Group on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases e da Strategic Advisory Group on Non-Communicable Diseases and Risk Factors. Coordena o CGI de fatores de risco e proteção da rede de indicadores de saúde. Tem mais de 890 publicações no tema, inquérito do DCNT, inquéritos populacionais, análise de fatores de risco, estudos em mortalidade, carga global de doenças, inteligência artificial, avaliação de saúde e outros, que parceria com inúmeros pesquisadores nacionais e internacionais, redes colaborativas, nos temas de epidemiologia, vigilância de doenças crônicas e não transmissíveis, vigilância de acidentes e violências, promoção da saúde, avaliação de serviços de saúde suplementar. Ela, em julho de 23, ela foi agraciada pela Câmara de Deputados do Brasil com o prêmio Mulheres na Ciência, Amélia Burger, iniciativa que visa homenagear os cientistas que se destacaram em áreas de suas áreas de atuação. A medalha da Inconfidência, em 2024, no ranking de cientistas mulheres, elaborado pelo portal acadêmico Summit.com, ela foi a cientista brasileira mais bem classificada entre as 1.000 cientistas mulheres do mundo, por exemplo, 25, 24, 23 e 22. E no ranking da Stanford University 25, ela ocupa a primeira posição, também no ranking da UFMG, a 20ª posição no Brasil, como cientista mais citada. No ranking de 2026, AD Scientific Index da América Latina, ela ocupa a posição número 28, no ranking do Brasil, recebeu inúmeros reconhecimentos e prêmios, incluindo artigos e trabalhos apresentados em congressos mais citados. E em 2026, por último, mas não menos importante, ela recebeu do CNPq o prêmio Mulheres na Ciência por toda a sua trajetória. Então, na UFMG, a qual eu também pertenço, nós temos muito orgulho da professora Débora, que é uma das nossas cientistas mais destacadas, mais simpáticas também, além de tudo, e com um tema que ela apresentará hoje para nós, sobre análise, uma pesquisa, um projeto de pesquisa que ela desenvolve, sobre análise sobre violência contra meninas e mulheres, VCMN. Eu queria destacar aqui a presença da professora Anne, que também é a outra professora aqui da UFOP, que trabalha com História das Ciências e que tem trabalhado comigo nessa organização do evento, e a professora Helena, que hoje a mãe viajou e não pôde comparecer. Mas muito obrigada, Débora. Eu vi o seu currículo, mostra a sua diversidade, a sua performance variada
e ativa e dinâmica. Então, é com muita alegria que eu recebi o seu aceite e agradeço desde já em meu nome, dos outros professores, dos alunos e do Departamento de História da UFOP. Obrigada, professora Regina. É um prazer estar com você aqui e nesse encontro tão sugestivo da consciência. Só antes de eu prosseguir, está dando eco para mim aí também. Tá? Também. Alô? Agora eu acho que melhorou. Professora Regina, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito grata, muito lisonjeada, e esse tema é um tema, eu acho, fundamental. Tomar consciência, né, sobre a violência que é cotidianamente praticada contra meninas e mulheres, e acho que quanto mais falamos disso, acho que mais nós avançamos na nossa consciência, inclusive do nosso machismo estrutural, né? Isso precisa mudar, né? Enquanto a consciência de cada um e estudos, né? Evidências é uma forma muito importante para que a gente tome conhecimento desses dados e tenha uma postura muito ativa. Então, infelizmente, eu não estou com a apresentação, então eu vou pedir vocês que me ajudem passando os slides, né? No primeiro, eu acho que se conseguir colocar no módulo apresentação também, talvez possa ficar melhor para que vocês visualizem, né? Pode ser, então, colocar no módulo apresentação e já passar o slide, e aí toda vez eu vou... A ideia é que eu faça uma apresentação em torno de 30 minutos e depois a gente abre para o debate. Ainda vejo só na tela... Vocês estão vendo a tela? É que eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Alô? Regina, eu acho que foi silenciado e aí eu não consigo saber se vocês conseguiram colocar em tela cheia e passar o primeiro slide. Sim, a gente conseguiu. Tá. Bom, então nesse primeiro slide, isso não mudou aqui para mim. Pode ser? Próximo. Ó, então, eu infelizmente não... isso, tá ótimo. Então, vamos colocar aqui, gente, desculpa, né? Isso é que eu pretendo percorrer, eu vou falar sobre o contexto de violência, sobre os compromissos dos ODS, depois eu vou apresentar uma série de dados do Brasil e as principais bases de dados, vou falar de um aplicativo que nós desenvolvemos na UFMG para reduzir a subnotificação da violência e também a dizer dos próximos desafios. Próximo, na saúde coletiva, nós sempre tratamos todos os eventos, né, no contexto mais geral dos determinantes sociais em saúde. Vocês podem passar o próximo slide? Então, esse slide, ele sintetiza, de fato, os grandes desafios e colocando que, enfim, a determinação social, ela é hierárquica, né, os contextos onde as pessoas vivem, os contextos de trabalho, os contextos socioeconômicos, eles são hierárquicos na determinação do processo de saúde e doença, inclusive nos contextos de violência, né? Então, a violência é uma marca da sociedade brasileira e, de alguma forma, nós temos também que avançar no sentido de mudar algumas características que nos acompanham, né? Inclusive da violência a ser, de alguma forma, normalizada e desses contextos, né, que, de alguma forma, intensificam as ações de violência, como o machismo estrutural, o racismo,
as homofobias, as transfobias. E grande parte das mortes por violência no Brasil ocorrem exatamente entre populações jovens, populações negras, que moram em locais periféricos, né, em locais extremamente vulneráveis. Próximo. E, além disso, o país também tem um contexto de grandes desigualdades em relação à equidade de gênero. Nós temos, então, um machismo estrutural que, de alguma forma, permeia todos esses eventos, né? Uma sociedade machista e misógina, onde, enfim, o Brasil acaba ocupando o quinto país mais violento, o quinto país que mais mata mulheres. A cada minuto, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Próximo slide, eu vou mostrar, então, a Política Nacional de Promoção da Saúde. Ela é de 2006, ela foi pactuada pelo Ministério da Saúde, inclusive com o Conselho Nacional de Saúde, e ela traz uma nova concepção do processo de saúde e doença, inclusive da determinação social da saúde e da necessidade de nós evoluirmos no sentido de sociedades com uma cultura da paz, enfim, avançar também no sentido de ambientes e territórios saudáveis. Próximo slide, eu vou mostrar, então, todo o comprometimento global no sentido da redução das violências, né? Então, dentre os ODS, são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e o objetivo 5 é o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E nós temos uma meta específica, que é a 5.2, que é de eliminar todas as formas de violência contra meninas e mulheres. Regina, por favor, pelo que eu estou vendo aqui, os slides não estão sendo passados. Aí eu acho que precisaria já pular para o 7º slide. Vocês conseguem? Isso. Estão passando, sim. O que está acontecendo é que, para o slide, eu peço desculpas, ficar maior e mais visível, porque, apesar de o auditório é grande, mas todo mundo sentou espalhado, em vez de sentar mais para frente. Então, ele está colocando na tela toda, mas estamos no slide 7. Nós estamos. É porque vocês não conseguem colocar em tela cheia? Ele não está conseguindo, ele só consegue colocar em tela cheia quando ele apaga o seu rosto e a minha câmera que coloca aqui. Então, ele impede você de... A tela cheia está tirando você da visão da própria tela, né? E eles não conseguiram fazer diferente. Tá certo. Tá? Talvez seja melhor, como você está praticamente apresentando cada slide, talvez deixar, você consegue tirar só a minha imagem, porque aí aumentava um pouco, deixar a imagem da Débora e do slide para... Outra coisa é tentar reduzir essa barra lateral para aumentar os slides. Tirar a barra lateral, né? Isso. Bom, enfim, vamos em frente, então. O que eu pretendo apresentar hoje para vocês, no próximo slide, são as inúmeras bases de dados que nós trabalhamos. Acho que você clica, cadê? Nessa garrafinha que tem aqui, ó. Nessa garrafinha. Desculpa. Tá vendo? Tem 3 sinaizinhos aqui. Aqui é uma garrafinha. Então, ele está espelhando o que eu estou passando lá. Problemas técnicos sempre acontecem. Peço desculpas, mas são improvisos aqui. Eu também não sei porque eu não consegui compartilhar a minha tela. Bom, então vamos, eu acho que é melhor. Vocês podem pular para o slide 9, onde eu dou uma visão geral
das bases de dados existentes no Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele produz uma quantidade muito grande de pesquisas, de inquéritos, né, além dos dados administrativos, né? Então, nós temos inquéritos epidemiológicos, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que é uma pesquisa do IBGE, que ela entrevistou no domicílio, são mais de 94 mil domicílios que foram, então, amostrados e entrevistados. A PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, são cerca de 188 mil estudantes que também foram entrevistados nas escolas e que vão falar sobre a violência sexual. O Viva Inquérito, que é um inquérito que é feito nas portas de entradas das urgências e emergências, e vão ser, então, entrevistadas as vítimas de acidentes e de violências, e também traz informações muito importantes. Nós temos, dos sistemas de informação em saúde, o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, nós temos em torno de 1,5 milhão óbitos que ocorrem a cada ano no país, em torno de 55 mil óbitos são por violência, são por agressões. Nós temos o Sistema de Informação Hospitalar, que vai também monitorar os eventos relacionados a internações no país, são cerca de 12 milhões de internações, e o SINAM, que faz a notificação das violências. E esse sistema ele foi criado a partir de 2006 no Ministério da Saúde, e é um sistema fundamental. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. É um sistema de notificação onde os profissionais de saúde que atendem as vítimas de violência, eles notificam essa violência para o Ministério da Saúde. Nós temos cerca de 400 mil eventos que são notificados a cada ano. Então, com esse painel das informações em saúde, nós conseguimos, então, fazer esse monitoramento dos eventos. Passando, então, agora para o slide 11, eu vou mostrar para vocês as informações da Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, a PENSE. Nós tivemos, inclusive, essa pesquisa já está na 5ª edição, tivemos uma nova edição agora em 2024. E nós temos 2 perguntas sobre violência contra meninas. A primeira é se ela sofreu algum tipo de violência sexual durante a vida, então isso 15% dos adolescentes referem a algum tipo de violência sexual, sendo que as meninas referem em 20% e os meninos em 9%, e é muito mais frequente nas meninas com 16 anos e mais. E temos uma outra pergunta que se refere à violência sexual no sentido de ter tido relação sexual, estupro, e são 6% das meninas referem que sofreram violência sexual em algum momento na vida. E a grande parte dessa violência ela foi perpetrada ou por namorados ou então por parentes próximos, mais da metade dessas meninas sofreram violência sexual dentro da sua própria família. O slide 13, ele vai mostrar, então, a idade das meninas. 52% das meninas sofreram o primeiro estupro antes dos 13 anos, né? E, em média, 6%, né, dos meninos e meninas sofreram estupro. Agora, as meninas, a frequência é sempre mais elevada. Isso cai, então, para 9%.
Quando, então, nós vamos passar para o slide 16, ele traz os dados da Pesquisa Nacional de Saúde em adultos, né? Então, foram entrevistadas mulheres com 18 anos e mais, e essa pesquisa ela foi feita pelo IBGE, e esses dados são muito alarmantes. Nós temos quase 20% das mulheres referiram a algum tipo de violência nos últimos 12 meses, ou seja, em cada 5 mulheres, uma refere ter sofrido violência nos últimos 12 meses. O tipo de violência mais frequente é a violência psicológica, 18%, a violência física 4% e a violência sexual 1%. No próximo slide, o slide 17, a gente vai ver esse estratificado, então, pelo parceiro íntimo, então, 7% dessas violências, quem pratica é o próprio companheiro, e há uma determinação socioeconômica muito forte. A maior parte das mulheres que sofrem violência, elas são mulheres de baixa renda e também mulheres negras, né? No slide 18, nós analisamos esses dados para a população LGB. No caso, a população, a pergunta, ela foi, então, nas opções de resposta, se a pessoa era bissexual, homossexual ou outra orientação sexual. Então, a gente não tem todas as orientações sexuais. E destacando que essa é a única pesquisa nacional que nós temos do IBGE que abordou o tema da orientação sexual. E aí, acho que um primeiro resultado é que apenas 3,5% da população referiu ser ou bissexual, ou homossexual, ou outra orientação. E uma grande parte, inclusive, disse que não sabia ou não quis se informar, mostrando, então, que ainda há um medo muito grande da população com outra orientação sexual distinta, né, dos heterossexuais se assumirem junto aos pesquisadores como homossexuais, ou bissexuais ou transexuais. Então, ainda há um medo muito grande de ser identificado, né, mostrando, então, a vulnerabilidade dessa população. E quando nós analisamos esses dados, se entre as mulheres isso já era absurdo, né, era 20% das mulheres, é que são 40% da população de homossexuais e bissexuais referem a algum tipo de violência. Bom, então, passando aqui para o slide 20, nós temos o que a gente chama de uma análise de correspondência, onde nós vemos, então, o conjunto das variáveis e suas associações, e nós identificamos aqui os dados do SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação de Agravos, onde nós temos quase 400 mil agravos de notificação sendo registrados a cada ano, e desses nós analisamos os dados das crianças, foram quase 39 mil casos notificados de violência contra a criança. E nós estratificamos por faixa etária, por ciclo de vida, então as crianças de 0 a 1 ano, elas sofreram a violência muito mais frequente nas suas residências, praticadas por mães ou por pais, e o tipo de violência mais frequente foi a negligência. Então, destacando que há vários tipos de violência, e na infância é muito comum a negligência, ou seja, negligenciar cuidados básicos, né, como, enfim, a troca de fraldas, a alimentação, o carinho, né, e isso acontece muitas vezes em contextos de grande vulnerabilidade, em famílias que também sofrem a violência estrutural, e muitas vezes a própria mãe, ela perpetra violência no seu filho, mas ela sofre violência do seu companheiro. As crianças de 2 a 5 anos, nesse círculo
da letra B, elas sofrem violência sexual praticadas por conhecidos e por seus familiares também na sua própria residência. E as crianças de 6 a 9 anos, elas sofrem violência física, violência psicológica, praticadas por padrastos, por conhecidos, né? Então, ameaças à força corporal, força bruta. Então, enfim, são casos de grande vulnerabilidade, de grande tristeza, né? Porque são crianças violentadas dentro das suas próprias casas, né? Por seus próprios familiares. O outro slide, o slide 21, ele vai mostrar a violência contra adolescentes, né? Então, nós dividimos em duas faixas etárias, de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos. As crianças de 10 a 14 anos sofrem violência sexual com muita frequência, estupro, e o agressor, na maioria das vezes, é o padrasto, né? Então, alguém do círculo familiar. E de 15 a 19 anos, a violência física é a violência mais comum, né? O uso da força corporal, e muitas vezes essa violência é praticada nas vias públicas, né? Nós destacamos aqui também que a violência contra meninas é mais praticada na residência e a violência por meninos é mais praticada nos contextos, públicos, né? Nos contextos das vias públicas. Já no slide 23, nós analisamos os dados da violência contra as mulheres, e são quase 150 mil notificações de mulheres de 20 a 59 anos. A mais frequente, de 20 a 39 anos, a violência sexual, e ela é praticada nas vias públicas por desconhecidos. Já as mulheres pretas e pardas, elas sofrem com muita frequência violência física praticada por seus próprios parceiros, né? De 40 a 49 anos, a violência mais comum é a violência psicológica, e é uma violência por repetição, né? Ela é sofrida na própria a residência, e muitas vezes pelos seus próprios parceiros. Aqui embaixo, em azul, a violência contra idosos, mulheres idosas, são 17 mil casos notificados a cada ano, e predominam também a violência tipo negligência perpetrada por cuidadores e por seus próprios filhos. Nos slides seguintes, né, os slides 24 e 25, nós vamos também mostrar a subnotificação de violência. Nós cruzamos dados do SINAM, que é o Sistema de Notificação de Violência, com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde. E o que nós identificamos, vou pegar aqui a média do Brasil, esse dado, essa barrinha em laranja, 76% dos casos de violência, eles não são notificados ao sistema, ou seja, a mulher refere a violência na Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, quando ela é entrevistada no domicílio, mas ela ou não procura o serviço de saúde, ou quando procura o profissional de saúde, não identifica que aquele caso foi um caso de violência. E quando, no slide 26, nós analisamos os dados de violência psicológica, essa subnotificação é maior ainda. 99% das violências psicológicas, elas não são notificadas, elas não são identificadas. Bem, no próximo slide, no slide 27, eu vou apresentar para vocês os dados referentes a mortes por agressão, né? Então, eles não são tipicamente ainda, esses casos não são todos registrados como feminicídio. Para feminicídio tem toda uma especificidade que a própria justiça tem que reconhecer. Então, aqui são homicídios entre mulheres, e o que nós estudamos é que analisamos por municípios e por clusters de municípios,
E, enfim, as áreas em azul são as áreas onde há uma concentração maior, e na região norte, centro-oeste, nordeste do país, também na região sul e na região sudeste, nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, elas são mais frequentes. Mas o que nós observamos, que é uma tendência à interiorização desses óbitos, então municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles têm muito mais, taxas muito mais elevadas, né, de mortes por agressão entre mulheres. E, em geral, são pequenos municípios com alta proporção de mulheres negras, com baixo PIB e também com altas taxas de mortalidade entre homens. Nós também analisamos em outro estudo e comparamos os dados de notificação de violência com as taxas de homicídio e identificamos o que nós chamamos de municípios silenciosos. São mais de 200 municípios brasileiros que têm taxas altíssimas de homicídio e que não têm nenhuma notificação de violência. Então, isso nos fala, de novo, da importância da notificação enquanto um registro do sistema de saúde e que pode, de alguma forma, antecipar as violências sofridas dentro de casa e também, de alguma forma, acionar toda a rede de proteção a essas mulheres e buscar, então, impedir esses homicídios, né? Digamos que a maioria desses homicídios eles são, inclusive, praticados no próprio domicílio pelos seus próprios companheiros, né? Mas, enfim, ainda estamos muito distantes, né, de impedir a ocorrência dos homicídios contra as mulheres e dos feminicídios. Outra linha de estudo que nós temos aí no slide 31, em relação à violência praticada contra as meninas, nós analisamos dados do SINASC, que é o Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Nós temos 3 milhões de registros a cada ano e nós analisamos os dados referentes às meninas de 10 a 14 anos que viraram mães, né? Então, crianças e adolescentes que se tornam mães. Então, são 12 mil meninas que têm filhos a cada ano. Lembrando que a nossa legislação, isso é crime, né? Todo menor que pratica relação sexual, pela nossa legislação, isso é estupro, né? Mas mesmo nesses casos, 80% eles estão registrados lá como tendo uma relação estável e a nossa legislação também proíbe qualquer tipo de casamento, né, em menores de 16 anos, mesmo com autorização dos pais. Então, isso nos fala que há também uma certa proteção da família para essas relações, muitas vezes, relações entre meninas de 10 a 14 anos com homens mais velhos, né? Muitas vezes elas são ocultadas e todas as análises que nós fizemos também apontam que os bebês que nascem dessas crianças de 10 a 14 anos, eles têm, em geral, baixo peso ao nascer, eles tiveram menos consulta de pré-natal, essas crianças, elas chegam tardiamente ao centro de saúde e essa muitas vezes tem sido uma estratégia das famílias para evitar esse diagnóstico precoce e também elas não fazem uso, né, de um direito que é constitucional, que é o direito ao aborto legal, né? O aborto legal ele é permitido em 2 situações no país, né? No caso de estupro e no caso de anencefalia. E toda gravidez em criança menor de 14 anos é um estupro, né? Presumível e ela teria direito ao aborto legal. Então, esse direito está sendo negado a essas crianças. No slide 32, a gente vai mostrar também
a distribuição espacial, as áreas vermelhas, onde nós temos mais concentração, e aí destaca aí a região norte e a região centro-oeste. Bem, no slide 34, a gente vai, inclusive, fazer um editorial na revista Ciência e Saúde Coletiva com esse slogan: criança não é mãe. Bom, em função de todas essas questões, aí no slide 36, nós trazemos também uma contribuição nossa da UFMG, que foi desenvolver um aplicativo que se chama NoteViva, viu, Regina? Eu queria muito que todos que estão aí nos ouvindo pudessem. Foi desenvolvido pelo Telesaúde, né, pela equipe do meu colega de trabalho, né, o professor Tom Ribeiro, e nós desenvolvemos um aplicativo no celular, se chama NoteViva, e ele ajuda os profissionais de saúde na notificação. Não se faz a notificação pelo celular, ela é feita pelo sistema, que é o Sinan, mas nesse aplicativo é possível que os profissionais de saúde, eles então entendam como notificar, tirem dúvidas, e a gente está fazendo uma campanha. Eu sei que vocês não são profissionais de saúde, mas entender sobre violência doméstica, esse daqui é um bom instrumento, né? Então, no slide 37, no 38, a gente coloca o QR Code, mas seria bem interessante que vocês pudessem baixar esse aplicativo. Bem, por fim, vou pular lá para o slide 42, a gente tem outras estratégias analíticas que nós estamos desenvolvendo, que a gente chama de linkage de bases de dados. E nesse momento nós estamos analisando esses dados, linkando os dados do Sinan, quer dizer, as mulheres que tiveram notificação de violência e se elas evoluíram para óbito e para nascidos vivos, linkando com as bases de dados de mortalidade de nascidos vivos. E aí nós identificamos 54 mil pares. Isso quer dizer, é o mesmo nome da mulher que sofreu notificação de violência e evoluiu para o óbito. Isso em 12 anos, ou seja, a gente tem em média 3.400 casos, né, de mulheres a cada ano que sofreram notificação de violência e evoluíram para óbito. E grande parte dessas mulheres evoluiu para óbito numa rapidez muito grande, em menos de 30 dias, né? Ou seja, a gente precisava proteger essas mulheres, instalar todas as medidas também de proteção social, né? de distanciamento do companheiro, né? Mas nós poderíamos dizer, né? Aí no slide 45, né, que o risco relativo, né, das mulheres que têm notificação de violência de evoluir para óbito é 7,5. Então, elas têm uma chance de morte muito maior, 7 vezes maior em relação às outras mulheres. E se for morrer por agressão, é de 88 vezes mais elevado, né? Então, enfim, a gente está lidando com casos de alta vulnerabilidade, quase que sentença de morte, né? A mulher que tem a notificação de violência, ela muito provavelmente ela tem um risco muito elevado, um risco quase 88 vezes maior do que as demais mulheres de morrer vítima de homicídio. Por isso é tão fundamental, que é o slide 46, esse movimento, né, que está sendo puxado aí pelo presidente Lula, pelo ministro Padilha, pela ministra Márcia, do Ministério das Mulheres, de dizer não ao feminicídio, né? Então, isso tem que ser uma política pública, as nossas mulheres têm que ser protegidas, e a gente tem trabalhado muito proximamente do Ministério da Saúde, buscando, inclusive, na próxima CID-11, incluir o código específico do feminicídio. No slide 47, eu mostro também uma matriz de feminicídio que a gente tem desenvolvido. E, enfim, para finalizar, eu gostaria, então, no slide 48, de estar dizendo exatamente isso. A violência é uma triste realidade no Brasil, em especial a violência de gênero, né? Então, nós tivemos muitos desmontes, muitos retrocessos, né?
entre 2016 a 2022, particularmente no desgoverno Bolsonaro, né? Então, o acesso às armas, né? O crescimento das políticas misóginas, né? Enfim, o aumento das posturas conservadoras na sociedade, né? Da objetificação das mulheres, né? Então, da naturalização da violência, né? Essa história que o homem é o cabeça da mulher, né? Então, assim, é algo que nós temos que reagir, né? Então, reagir com políticas públicas afirmativas, impedindo esses retrocessos. Então, a eleição do presidente Lula, de alguma forma, retoma essas políticas civilizatórias, né? Então, inclusive recriando o Ministério das Mulheres, mas ainda há muito a ser feito, né? No enfrentamento do feminicídio. No caso da saúde, a gente tem ainda muito problema na notificação da violência. Muitas vezes os profissionais de saúde não estão capacitados, têm medo de notificar. Mas, enfim, há muito também no sentido de avançar na capacitação dos profissionais de saúde para lidar com essa problemática, né? Nós temos que avançar na inclusão do feminicídio na CID-11 e, enfim, transformar, né, as nossas sociedades em sociedades mais justas, né? Eliminando toda forma de violência, eliminar o machismo estrutural. E há muito a alcançar, né, no sentido da proteção das meninas e das mulheres, né? Então, essa é a nossa equipe e eu vou ficando por aqui, porque eu acho que eu já falei demais e agora a gente podia abrir para o debate, né, para as perguntas, para as dúvidas, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Bom, ô Débora, não falou demais, pelo contrário, a sua palestra foi sensacional e eu só lamento que esse problema técnico, na verdade, nós já temos aqui uma tela muito pequena no auditório, mas como você foi descrevendo, na verdade, cada slide, então eu acho que a gente conseguiu superar, e no final eu optei por deixar assim, porque eu fiquei pensando da sua angústia de fazer uma palestra sem ver seus slides, sem ver a plateia, quer dizer, falando para ninguém, é muito ruim, né? Então, foi sensacional e eu peço desculpas aí pelos nossos impedimentos, tá? Eu diria que, apesar de não sermos profissionais de saúde, é um tema que interessa a todos. Aqui nós temos, na verdade, um público bastante feminino na sala, não todos, mas assim, bastante maioria, uma grande maioria de mulheres que estamos preocupadas todas com essa questão, e os homens também preocupados todos com essa questão, né? E é uma pesquisa muito grande, né? Eu vou começar, eu vou fazer duas perguntas que e até você vai ter que ter paciência com as nossas perguntas da área de humanidades, tá? Primeiro, porque a gente não é especialista assim, nessas questões tão estatísticas, e a gente às vezes tem algumas dúvidas em relação a isso. A notificação, eu vi lá que vocês fazem várias formas, né, de levantar esses dados, há várias estratégias para o levantamento de dados, mas eu imagino que a maioria, eu entendi que esse levantamento de dados se faz pelos órgãos públicos de saúde a partir das notificações. E eu fiquei pensando que realmente as condições das mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, elas propiciam muito a violência por causa de dependência financeira, ou pela falta de informação, ou às vezes também eu vi um programa sobre mulheres de áreas rurais, e que simplesmente elas não têm como fugir, nem como fazer nada, porque se elas fugirem, o marido vai atrás delas com a foice. Né? Então, mulheres em Santa Catarina que tentaram fugir, que ficam isoladas no meio rural e que não conseguem. Mas eu fico pensando também na situação das mulheres de camadas médias e de camadas mais altas, em que eu fiquei pensando se o silenciamento da notificação não é ainda maior, porque elas são atendidas como seria difícil saber sobre a violência sofrida por mulheres de condição social menos vulnerável, né? Às vezes pessoas
que até têm condições sociais mais altas, porque dificilmente elas notificam e nas clínicas privadas ou nos hospitais privados, elas podem conseguir ainda um maior silenciamento, ou os maridos, ou as pessoas, os agressores, no caso de pessoas que tenham mais poder. Eu digo isso porque eu já tive amigas de grande, digamos, de condição social financeira boa e de alta escolaridade, que sofreram violência doméstica dos maridos, silenciaram, muitos anos depois eu soube que isso acontecia. Então, eu fico pensando um pouco como localizar essas mulheres, as brancas e de classe média, né? Como deve ser difícil. E no caso dessas estatísticas, eu vi que várias delas, se você pega dados de 2019, de 2020, até 2022, um dos slides. Mas eu queria perguntar se há dados mais recentes que mostram, né, essa impressão que nós temos, que a violência aumentou de uma forma muito significativa. Se os dados já mostram isso, né? Por conta exatamente do período conservador que vigorou, né, que vicejou durante o governo Bolsonaro, foi estimulado, né, em que o empoderamento das mulheres às vezes se torna um fator de risco, porque à medida que elas se empoderam, elas irritam, né, os seus cônjuges ou namorados. Eu acho que tem isso também. Mas eu vou abrir aqui, porque às vezes tem mais perguntas aqui, e a gente faz uma rodada, Débora, tá? Então, a gente escolhe as perguntas primeiro e depois eu respondo em bloco, pode ser? Tá ótimo. Você vai fazer umas... Assim, eu Você sou... bota de vinho para ela poder te enxergar? Porque a gente acabou por a... Deixa eu... Começar a falar. Não, comigo. Você fala seu nome, por favor? Boa tarde, meu nome é Juan, eu faço curso de pedagogia. E eu queria perguntar, porque os dados, eles mostram, né, um número que é muito grande de pessoas que ainda não denunciam, porque esse número pode ser bem maior. Mas as mulheres que elas denunciam, eu queria saber qual que é o cuidado que tem após a denúncia, porque eu sou bem leigo a respeito dessa parte, e aí eu também fiquei com essa dúvida. O que faz após a denúncia? Obrigada, obrigada. Você tem tempo para mais uma pergunta. Bom, pode ser que você se importa com isso. Você só quiser falar seu nome para onde você... Oi, meu nome é Vitória. Né? Tá. Eu queria perguntar sobre a acessibilidade, porque as pessoas idosas, muitas das vezes, elas não têm aquela expertise de, entendeu? Pegar o link, fazer isso, aquilo, que a gente faz tão facilmente. Aí o aplicativo traz alguma forma de deixar mais rápido essa coisa de pessoa que é mais... Letrada. Digitalmente. Que é mais letrada digitalmente, que não é tão letrada digitalmente. Acho que eu não entendi a sua pergunta. A pessoa idosa, ela tem uma dificuldade com a internet. Sim. Aí eu pensei, uma pessoa idosa, por exemplo, do meio rural mesmo, eu tinha falado. Uhum. Aí eu pensei na acessibilidade com essas pessoas, tipo, na forma de conseguir usar o aplicativo de uma forma mais rápida. Por conta da violência contra pessoas idosas que também tem junto nisso. Desculpa. Não. Eu acho que digamos assim, como enfrentar o letramento digital na estratégia de divulgar o aplicativo, né? Que as mulheres, justamente as mais vulneráveis, talvez sejam as que têm mais dificuldade. O aplicativo é para o pessoal de saúde. Eu acho que eu podia começar explicando, então, e depois, se tiver mais tempo, a gente abre para outro, porque, né, já são 17h52, né?
Bom, muito obrigada, Vitória, mas vocês mesmos já responderam para a Vitória. Esse aplicativo é para profissionais de saúde. Então, os idosos eles não têm acesso a esse aplicativo. Quem faz a notificação é o profissional de saúde e não é no aplicativo. Ele faz a notificação no próprio sistema que se chama SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, e esse que tem aí em torno de 400 a 500 mil notificações a cada ano, tá? E esse sistema que eu disse para vocês que é subnotificado. Então, nós temos muitos sistemas, eu trouxe muitos dados, então, às vezes depois, você circula, por favor, Regina, a apresentação para eles, tal, porque eu acho que é bom olhar de novo, porque às vezes eu falando não fica claro, mas são vários sistemas inquéritos que eu mostrei para vocês, né? Então, pelo SINAM, até respondendo para você se aumentou ou não a violência. O SINAM é o sistema de notificação. Pelo SINAM está aumentando a notificação de violência. Mas isso não quer dizer exatamente que a violência aumentou. Está aumentando porque os profissionais de saúde estão mais atentos, notificando mais, eles estão mais capacitados. A PNS, Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, ela é de 2019, por isso que eu mostrei esses dados de 2019. Nós não temos, a próxima vai ser 2026, que vai permitir a gente comparar. Então, eu acho que vai ser o nosso parâmetro, a gente tem uma linha de base e vai comparar com os dados que vão ser coletados ainda esse ano, que a gente só vai saber no ano que vem, né? O dado que nós temos que a gente pode falar com certeza que aumentou é da PENSE, em escolares, Pesquisa Nacional de Saúde dos Escolares, e aí aumentou. Comparando 2019 com 2024, a pesquisa foi coletada em 2024, as meninas relataram um aumento da frequência da violência sofrida na vida, né? Então, isso nos indica que possivelmente a gente está aumentando os casos de violência. Os dados de feminicídio também, que também podem estar subregistrados, também estão mostrando um aumento. Mas eu acho que tem uma atenção muito maior dos profissionais da justiça, inclusive em tipificar. E mesmo assim, a gente tem registrados oficialmente pelo sistema de justiça em torno de 1.500 casos de óbito por feminicídio. Nesses dados que nós fizemos do linkage, que é pegar o dado de quem foi notificado por ter violência e evoluiu para óbito, a gente tem em torno de 3.500, 3 mil por ano, ou seja, quase o dobro. Então, tem subnotificação de feminicídio no país também. Muitas vezes, os próprios perpetradores, eles ocultam essas situações. Às vezes, a mulher é registrada lá que morreu por um acidente de transporte. E esse acidente de transporte, na verdade, foi um atropelamento do companheiro dela, só que foi mal registrado. Então, tem muito subregistro, mas o que a gente consegue afirmar com clareza nesse momento que aumentou mesmo são os dados da pesquisa entre escolares, né? Em relação à violência em diversas camadas sociais, a violência, ela, enfim, é endêmica, ela acontece em todos os níveis, né, de escolaridade, de renda, mas todos os estudos, não só no Brasil, mas também fora, apontam que as mulheres vulneráveis, as mulheres negras, as mulheres pobres, sofrem muito mais a violência, né? E isso a gente viu também pela Pesquisa Nacional de Saúde. A gente estratificou e analisou por renda, por raça, por escolaridade. Então, as mulheres mais vulneráveis sofrem mais, exatamente pelo que você falou, Regina, elas têm mais dependência. Então, a violência não é um evento isolado, ela é um evento contínuo, ela é de repetição. E as mulheres com mais escolaridade e mais renda, elas têm mais condição, muitas vezes, de sair dessa situação. Agora, elas, mesmo elas, às vezes, têm condições socioeconômicas, a dependência emocional é muito grande. Então, nem sempre é fácil romper essa dependência afetiva.
Então, ela acontece em todas as camadas, sim, mas acontece mais nas mulheres mais vulneráveis e mulheres pobres. E a outra coisa é que é um ciclo de violência que a gente precisa romper, porque a mulher que sofre violência do seu companheiro, muito provavelmente ela vai perpetrar a violência também contra seus filhos. E os seus filhos crescem naturalizando essa situação. Então, a gente precisa também acolher a família como um todo, até para romper esse ciclo, né? Em relação às denúncias, às medidas protetivas, então, Juan, só explicando, essa notificação é só para o sistema de saúde, para que a gente acione alguns sistemas. O que a gente aciona é o sistema do Conselho Tutelar. Então, é papel do profissional de saúde, quando ele notifica a violência contra a criança, ele tem que notificar o Conselho Tutelar, e é o Conselho Tutelar e o CRAS que vão tomar essas medidas de proteção, e no caso da violência contra idosos também. No caso da violência contra a mulher, a nossa orientação é que a gente empodera a mulher para que ela procure a delegacia de mulheres, mas a gente não notifica a polícia, porque se a gente notificar a polícia sem a anuência da mulher, ela pode correr risco maior ainda. Então, a gente só notifica quando há risco de morte, quando há risco de lesões maiores. Mas, em geral, o que a gente faz é empoderar a mulher para que ela procure a delegacia das mulheres, e aí há uma série de medidas que vão ser tomadas pela delegada, né? E torcer para que ela seja atendida por uma delegada mulher, que é completamente diferente o atendimento de uma delegada mulher e de um delegado homem, né? Em termos de compreender e de acionar as medidas protetivas que ela tem direito, né? Inclusive a da separação de casas, né? E tem distanciamento, ela pode ter acesso também até a casa-abrigo, se ela correr risco de vida, né? E uma série de medidas também a acionar, né? A Defensoria Pública. Então, mas enfim, nem todas as mulheres têm a força para fazer esse tipo de denúncia e de procurar a delegacia. Muitas vezes elas estão muito fragilizadas. E nesse momento, às vezes, elas continuam sofrendo essa violência contínua porque elas têm uma dependência financeira e emocional, têm os filhos para criar e elas não conseguem romper com seus companheiros e procurar a delegacia, né? Então, é algo que a gente ainda precisa trabalhar muito, né? Enquanto, enfim, consciência, né? E divulgando o tema, até porque é um problema muito frequente, né? Assim, 20% das mulheres sofrem violência nesse país a cada ano. Isso não está claro, né? A violência é completamente invisibilizada. Nossa, Débora, muito obrigada. E engraçado, quando você estava falando com esse gente, você estuda um objeto que muda muito rapidamente, porque a tipificação muda, o que as pessoas sentem como violência muda socialmente em poucos anos, o que é aceitável, o que não é aceitável, a percepção individual, até da pessoa saber que está sofrendo violência, isso também muda. É um objeto complexo, né? Porque envolve muitos agentes, muitas percepções e uma mudança de sensibilidades também que complexificam demais a abordagem, né, até para a estatística, né, para fazer. Não, para a estatística, mas é tema de vocês também. Eu queria desafiar vocês, que são historiadores, a até pensar isso. A violência ao longo dos séculos, né, que foi sempre sofrida pelas mulheres e que ela sofre mudanças, né? Até a tipificação de violência ao longo dos séculos. Esse é um desafio aí para vocês também. Mas a gente precisa humanizar isso. De história do gênero, de história das mulheres, muito forte na historiografia, inclusive aqui na UFOP também. Já existem muitos estudos. Bom, agradeço imensamente, agradeço os presentes, agradeço a professora Débora, foi uma honra, Débora. Eu peço desculpa mais uma vez pelos nossos limites técnicos, mas nossos alunos brilharam aqui tentando resolver o problema muito solidariamente. Agradeço a professora Ana, que está aqui numa grande danada, tadinha,
E muito obrigada, Débora. Eu imagino que você está na Fiocruz e que é a hora de você ir embora, porque Fiocruz Isso, fica. eu vou pegar o voo daqui a pouco. Fiocruz às 6 horas já é uma hora perigosa. Perigosa. Fica na linha de tiro, né? Então, Tá. Obrigada, Débora. Foi uma palestra brilhante, foi um momento aqui muito agradável para nós, muito estimulante, viu? Obrigada, um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, professora Regina, professora Anne. Um abraço e boa noite a todos vocês. Nossa, Tchau. Um abraço. Eu vou desligar aqui que eu vou pegar um táxi agora para ir para o aeroporto. Até mais. Tchau, tchau. a Fiocruz fica no lugar do tiroteio. Então, quando chega às 5h30, todo mundo vai embora.